Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula para a segunda série do novo ensino médio, a aula aí do novo ensino médio, dos aprofundamentos. Pode colocar aí na tela, Jojo, é a última aula aí da atividade 2, Então temos lá o tema que é dados da população brasileira. Última aula aí da atividade 2, como eu falei para vocês, sistematização 2. Lembrando que eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte dessa atividade é do hashtag Quem Divide Multiplica, que faz parte da unidade curricular 1, números também importam, que faz parte do componente curricular número 3, demografia, investigação das populações humanas. Então essa aula aí nós finalizamos aí a atividade 2, fazendo aí a sistematização 2. Lembrando que na aula anterior nós fizemos aí a sistematização 1, com uma revisão de 2 aulas de desenvolvimento, que foram as aulas de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E agora nós vamos fazer aí a sistematização 2, revendo algumas partes aí das aulas de desenvolvimento 3 e desenvolvimento 4. Vamos continuar aí, vamos para a próxima tela para ver aí as habilidades. Tá aí habilidades daí, dos eixos estruturantes. Lembrando que o principal eixo estruturante aí é a investigação científica. E tá lá, as habilidades de conhecimentos gerais, 01, 02, 03, 06 e a habilidade 12. Lembrando que a descrição dessas habilidades estão no mapa, desse nosso aprofundamento, Vocês já estão habituados, Mas não custa nada sempre lembrar vocês. E aí, para quem tiver interesse em ver a descrição dessas habilidades, é só acessar aí o mapa que vocês vão identificar cada uma delas. Vamos dar uma sequência aí para ver as habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês. As habilidades são de ciências humanas sociais aplicadas, 205, 402 e 404. O objetivo dessa aula é apresentar inúmeras classificações da população brasileira por meio de suas características étnicas, raça, língua materna, sociais, estado civil, estado marital, nível de escolaridade e econômicas, rendas, ocupações, dentre outros, E aí, fazendo aí uma revisão, a gente vai ver, como a gente viu na aula da anterior, que foi a sistematização 1, a gente vai rever aí, alguns fatos que nós vimos, e principalmente nessa relação do seminário, como a gente viu anteriormente, que pegamos alguns dados de renda e trabalho, para dar aí um exemplo, de como apresentar um seminário e qual o tema a ser abordado. Então nós vamos fazer isso a mesma coisa hoje, baseados aí, como eu falei para vocês, em aulas de desenvolvimento, principalmente na 3 e 4. E aí a gente pode acessar aí a próxima tela, que vocês vão ver aí que o tema do seminário é sobre dados educacionais no estado de São Paulo. Tá certo? Aí coloquei meu nome, Mas aí vocês especificam da maneira que vocês quiserem, na hora de apresentar o seminário, colocando aí, logicamente, o nome da escola, a sala de aula que vocês frequentam, os grupos, os alunos que estão formados aí nos grupos, a disciplina, o professor, que foi solicitado aí para vocês formarem esse seminário. Então, é um exemplo, a gente sempre fala aqui que a gente dá sugestões aí para os professores trabalharem com os alunos. Então, nessa aula também não é diferente. Como na aula anterior de renda e trabalho, eu também vou utilizar nesta aula um vídeo, que também faz parte aí do IBGE Explica, que também faz parte aí dos ODS, no caso aqui, ODS 4, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e nesse caso falando aí de educação de qualidade, que faz parte do seminário. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos do 4º objetivo. Ele diz respeito a um bem imaterial da maior importância, que uma vez concedido jamais pode ser tirado ou usurpado: educação de qualidade.
O quarto objetivo visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade que promova oportunidades de aprendizagem para todos ao longo de suas vidas. Educação de qualidade é aquela que desperta e potencializa as habilidades do ser humano como um todo. Ela descortina um mundo de possibilidades. O ideal de liberdade e o pleno exercício da cidadania passam obrigatoriamente por ela. Sem ela, o ser humano encontra-se restrito, incompleto. Saciadas as necessidades básicas de sobrevivência, ter o que comer, dinheiro para se sustentar e saúde para trabalhar, um desafio maior se impõe: estimular a aprendizagem, o conhecimento, a criatividade do ser humano e aliar a tudo isso valores de respeito mútuo e cidadania. Quando a educação é eficaz, outras melhorias são alcançadas paralelamente. Uma população com acesso à educação, via de regra, se alimenta melhor, cuida melhor de sua saúde, se coloca melhor no mercado de trabalho e, com isso, gera menos pobreza e mais crescimento econômico. Mas ainda há, nos dias de hoje, 58 milhões de crianças em idade para cursar o ensino fundamental que não frequentam a escola. E entre as que frequentam, muitas não conseguem aprender os conteúdos mais básicos. Estima-se que no mundo, pelo menos 250 milhões de crianças em idade escolar não sejam capazes de ler, escrever ou contar bem o suficiente para atender aos padrões mínimos de aprendizagem. Esses dados incluem meninos e meninas que passaram pelo menos 4 anos na escola. Segundo a Unesco, serão necessários 8,4 milhões de professores até 2030 para garantir as necessidades educacionais das crianças do ensino primário e secundário. Os dados mostram que a África subsaariana é a região do mundo que terá a maior carência de professores, aproximadamente 4,6 milhões. Mas com salários e condições de trabalho precárias, especialmente nos países em desenvolvimento, quem irá se aventurar? Veja a situação do Brasil. Segundo o relatório produzido por um comitê técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a remuneração média dos professores brasileiros em 2012 era equivalente a 51% do valor médio obtido pelos demais profissionais com nível superior completo. Além disso, professores e alunos precisam de condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem, menor número de alunos por classe, escolas seguras com água e saneamento, material didático, equipamentos, eletricidade, acessibilidade, entre outros. Isso pode parecer óbvio, só que não. Por falta de banheiros, por exemplo, muitas meninas na África subsaariana abandonam a escola na puberdade quando começam a menstruar. E não precisa ir muito longe. Dados do Censo Escolar de 2014 revelam, por exemplo, que apenas 5% das escolas da área rural contam com esgoto encanado, 15% não tem nenhum tipo de estrutura para lidar com os resíduos e 14% tem serviço de água inexistente. Situações como essas não podem persistir mais. Acreditamos no poder transformador da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Faça você também parte dessa mudança. Saber e conhecimento são libertadores, ajudam a ver além, a sonhar mais alto. Venha sonhar mais alto você também. E não deixe de conferir os outros 16 objetivos aqui em nosso canal. Até a próxima! Bom, é isso aí, né? Então, educação de qualidade, né? A gente viu aí vários exemplos de que a formação educacional de um país, né, é o princípio aí básico aí para uma sociedade melhor, né? Então, quando nós temos aí uma educação de qualidade, né, na qual provém com que as pessoas tenham, né, capacidade intelectual de, logicamente, evoluir na sua capacidade profissional, a tendência, obviamente, é que esse país cresça. E a gente observou aí por dados colocados aí no vídeo, né, que vários países aí sofrem com os mesmos problemas que o Brasil tem, né, principalmente nessa questão aí da baixa, né, expectativa, né, das pessoas aí, né, das crianças e dos adolescentes se formarem, pelo menos na educação básica, né. Os números eles vão melhorando, né, mas eles vão melhorando, né, gradativamente numa porcentagem aquém do que já deveria ter sido alcançado. E lembrando que essa ODS aí, que faz parte aí das 17 ODS aí do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né,
ele é baseado aí até, né, que se atinja os objetivos e as metas até 2030, né? E nós já estamos aí em 2022 e tem muitas metas aí na parte de educação que o Brasil ainda não atingiu e tem que atingir aí para chegar a este objetivo, tá certo? E lembrando, todo país aí que almeja ser aí um país desenvolvido, ele começa principalmente na educação, tá certo? Nós vamos lá para o próximo slide aí, né? Na próxima tela nós vamos ver aí, né, um mapa mostrando aí sobre taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais de idades, dados de 2019, né? Lembrando que vocês já viram esses dados aí em aulas anteriores, né? Mas como a gente está falando aí em educação, né? Nós estamos revendo esse mapa aí. Então nós temos aí o Brasil com uma taxa de 6,6%, né? E aí a região sudeste e a região sul são as regiões com menor índice de taxa de analfabetismo aqui no Brasil, né? Estão aí com 3,3%, né? Nas cores azul aí escuro e azul claro. E aí nós temos aí, né, o Centro-Oeste, que vem logo em seguida com 4,9% aí na cor marrom. Depois vem a região Norte, que é na cor aí verde, com 7,6%. E aí nós temos o Nordeste, né, com um número bem elevado em vermelho, com 13,9%. Então esses números aí dessas 5 regiões fazem com que o Brasil tenha em média 6,6%. Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente observa esses números, vê que precisa ter um maior investimento na região Nordeste, apesar de ter estados exceções aí com um nível de qualidade muito bom, como o caso do Ceará, né, que tem um nível até elevado nessa relação, né, mas na taxa de analfabetismo aí com pessoas acima de 15 anos, né, tem, né, uma taxa muito elevada aí, né, o dobro, né, da taxa média brasileira, né, e se a gente for considerar, né, uma taxa aí quase aí 5 vezes maior do que as menores, né, que são das regiões sudeste e da região sul. Então precisa, né, ter aí uma política educacional muito forte nos estados nordestinos, que principalmente eles estão aquém, né, do valor médio aí do Brasil, que já é um número, é uma porcentagem elevada, né? Deveria ser, né, uma porcentagem bem menor, né? Quando a gente fala em 6,6%, é um contingente aí de milhões de pessoas que não deveria ser já atingindo já nesse ano aí de 2019, né? A gente vai ver aí uma expectativa no próximo censo, que vai acontecer agora, né, em meados aí, né, no segundo semestre de 2022, para ver os números aí, que vai ser números mais recentes aí para a gente estar estudando. Tá certo, galera? Bom, nós vamos ver aí, né, um site, né, que ele fala aí sobre conheça as cidades e estados, né? Pode colocar aí na tela, por gentileza, aí. Tá aí, ó. Cidades, aí, é o sistema agregador de informações do IBGE sobre municípios e estados do Brasil. Aqui você pode encontrar pesquisas do IBGE, infográficos e mapas. E, além disso, pode comparar os indicadores entre municípios e estados, né? Então, esse site que a gente já viu em aulas anteriores também, né, é um site muito interessante porque ele dá vários dados, não só do censo, mas também dessas pesquisas aí, né, do PNAD, né, a gente já viu o PNAD, né, o PNAD-C, né, que é aquelas pesquisas lá domiciliares contínuas, né, que o IBGE faz constantemente durante o ano. Então tem vários valores aí para nós estarmos pesquisando e é interessante, né, se o professor tiver acesso à internet, né, puder aí utilizar aí um projetor com um notebook, ele pode acessar em sala de aula e fazer esse trabalho com os seus alunos. É uma sugestão bem interessante para trabalhar. E os alunos também podem fazer pesquisa nesses sites, como em outros sites que nós vimos aí no decorrer aí das aulas aí, né, desse componente curricular aí que vocês viram aí desde a atividade 1. A gente está trabalhando aí com diversos sites aí, principalmente do IBGE, que é um site aí que a gente utiliza muito para pesquisa de dados socioeconômicos do Brasil, tá certo? E aí nós vamos entrar nesse link aí que vocês vão ver aí, tá lá, ó, os cidades IBGE, né, gov.br, né? A gente vai acessar nele e vai aparecer
esta imagem para vocês aí. Então eu vou trabalhar com vocês neste link aí que ele está falando lá, né? Então essa parte eu já tinha colocado para vocês, né? Então lembrando que são informações que o IBGE pega através de pesquisas, né? Tanto do PNAD como do censo, tá? Então sempre retratando isso aí. Então a gente vai passando aqui, ó, o cursor aqui do lado direito, né? Ou, né, na parte central aqui do mouse, né? E aí tem lá pesquisas e tem histórias e fotos aqui. Mas vocês podem acessar aqui, ó, comece a usar. Tá? No comece a usar, ele aparece aqui Brasil e estados. Né? Como eu falei para vocês que a gente vai ver do estado de São Paulo, mas a gente vai ver, além do estado de São Paulo, a gente vai ver também dados do Brasil, até para vocês fazerem aí uma comparação. Porque é sempre interessante a gente fazer comparação de dados do Brasil com dados aí do estado ou até do município de São Paulo. Então eu vou colocar aqui o acesso do Brasil, tá? Aí ele vai aparecer aqui, ó. Então tem vários dados aqui, ó, tá vendo? Ó? Nós temos diversos dados, só que os dados que nós queremos são os dados relativos à educação. Então eu tô aqui, ó, mexendo no mouse, né? Eu tô aqui, ó, vendo economia, né? Eu tô vendo educação. Eu posso clicar aqui à esquerda também, ó, tá vendo? Ó? Posso clicar aqui e vai aparecer os dados da educação. Então tá aqui, ó. Então nós temos dois gráficos, taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais de idade, e temos aqui número de estabelecimentos aí que são as escolas. Isso aqui no caso do Brasil, tá certo? E o interessante aqui é que você pode ver por anos, né, os anos pesquisados. É só eu colocar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Em 2016, por exemplo, a taxa de analfabetismo era de 7,2% no Brasil. Tá vendo? Ó? Aí eu posso ir em 2017 e posso ver lá que caiu para 6,9%. Em 2018, caiu para 6,8%, até que nós temos aqui, né, em 2019, de 6,6%. Então a gente vê que no período aí de 2016 até 2019, a taxa ela caiu aí de 0,6 pontos, né? Se a gente for analisar, né, a gente tem que ver aí uma análise mais profunda, né? É um valor ainda, né, pequeno, né, mas que, lógico, o importante, né, que a gente vê que está, né, numa linha aí decrescente, ou seja, está caindo cada vez mais a taxa de analfabetismo no Brasil, que chegou aí na década de 1970, por exemplo, a em torno de 26%, né, a taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais. Então quer dizer que estamos indo para o caminho certo. Poderia ser mais rápido, mas, né, melhor a gente estar indo para um lado positivo do que ficar estagnado. Número de estabelecimentos de escola, a gente vai observar que está caindo. Até porque, né, principalmente, caindo do ensino fundamental. A taxa de fecundidade no Brasil está diminuindo. Então a tendência é que o número de crianças também diminua. Então a gente tem aqui em 2008, por exemplo, nós já mostramos os dois dados, né, 156.867 estabelecimentos, ou seja, unidades escolares do ensino fundamental. Né, tanto do Fundamental 1 como do Fundamental 2. E temos aí 25.476 estabelecimentos, né, do ensino médio. E aí a gente vai passando de um em um, né, vê que o ensino médio ele está crescendo, né, e o ensino fundamental ele está diminuindo. Então a gente vai passando aqui e vai observando, ó, de ano e ano da pesquisa, tá certo? Então sempre lembrando isso, que é os anos da pesquisa que foram feitas essas pesquisas aqui. Né? Vamos para o último lá, que é 2020. Então, né, nós temos lá 124.840 estabelecimentos, né, educacionais no Brasil do ensino fundamental e 28.933 do ensino médio. Então vejo que como diminuiu do ensino fundamental e como aumentou aí do ensino médio de 2008 para 2020. É um reflexo, né, do crescimento, né, vegetativo do Brasil e também da taxa de fecundidade e da taxa de natalidade. A gente sabe que no Brasil, cada ano que passa, está diminuindo aí a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade das mulheres entre 15 a 49 anos também está diminuindo. É um reflexo, né,
do estilo de vida da mulher hoje, né, que já vem de uns 20 anos para cá, né? As mulheres estão estudando, por sinal, a maior parte dos estudantes aqui no Brasil são de mulheres, né? Elas estão trabalhando, então elas estão ficando menos tempo em casa e a tendência é se preocupar mais com o lado profissional, né, deixando um pouco do lado pessoal, não de lado, mas, né, deixando cada vez mais, né, atrasar essa relação aí, né, de ter filhos, né? Então, uma mulher que estava já habituada, né, da década de 1960, 1970, até meados de 1980, a ter, né, se preocupar com afazeres de casa, né? As mulheres modernas hoje, elas têm duas preocupações. Tem a questão aí dos afazeres de casa, mas também tem o seu lado profissional. Então, buscando aí melhorar nos estudos, né, chegando às universidades, né, aprimorando os seus conhecimentos e, logicamente, indo para o lado profissional. Na aula anterior, a gente viu que ainda, né, nessa questão de renda, né, do trabalho em gêneros, né, ainda tem uma diferença, né, de algumas profissões que pagam mais para homens do que para mulheres, né, o que é errado porque o nível aí de trabalho, né, de competência não vem de gênero, não vem de cor, né, vem da capacidade do ser humano. Tá certo, cara? Então nós temos esses dois gráficos. Agora, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo, vocês estão vendo aí valores, como por exemplo aí a taxa de analfabetismo, que a gente já viu. Agora tem aqui, ó, taxa de escolarização. Olha que interessante aqui, ó. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos que frequentam as escolas aqui no Brasil é de 99,7%. O IDEB, né, que é um índice aí de desenvolvimento da educação básica, na rede pública do ensino fundamental, está aí em 5,7%. Né? E aqui também temos aí dos anos finais, que está em 4,6%. Né, que é a nota, né? 5,7 é a média, né? 4,6 é a média, né? Então, né, numa média aí de 0 a 10, né? Então, temos que melhorar essas notas aí, são índices de 2019 do Brasil. Depois a gente vai ver aí de São Paulo aí. Matrículas no ensino fundamental em 2020, né, foram aí de mais de 26 milhões e 700 mil alunos. Matrículas no ensino médio, mais de 7 milhões e meio, né? Aí nós temos os professores, docentes, né? Também aparece aqui os números de estabelecimentos, como a gente já viu no gráfico ao lado, tá certo? Então, só para vocês terem essa ideia. Então, nós estamos falando aqui de relação do Brasil. Agora, nas pesquisas aqui, eu posso colocar aqui também, ó, tá certo? Então, eu posso também ver aqui, né, pesquisas em relação à educação, tá certo? Nós temos aqui a questão aqui do censo, né, que a gente vai lá para cima, a gente vai ver o censo, e o censo também tem a sua parte de amostras de educação. Só que tem que lembrar que esses dados, né, por ser do último censo, tá aqui mostrando, ó, ele é de 2010, tá certo? Então é um censo aí, são dados aí de 2010. Agora a gente vai para São Paulo. Então para São Paulo a gente coloca aqui, ó, selecionar o local. E aqui nós temos estados. Se você quiser o município, você vai clicar aqui. Mas você clica aqui em estados, vai aparecer aí todos os estados do Brasil. E aqui no final nós temos aí o estado de São Paulo, né? E aí o estado de São Paulo vai aparecer aí, né, as amostras aí de educação, como eu informei para vocês, tá certo? Aí vocês têm aqui, né, a tabela, né, com pessoas de 10 anos de idade aí, né, na frequência de escola, né, nível de instrução, lembrando que isso aqui é do censo, tá? Então são dados de 2010. Aí eu posso entrar aqui em panorama, tenho todos os dados aqui, né, do estado de São Paulo. Vou entrar aqui, por exemplo, em educação, tá? E aí eu tenho os índices educacionais aqui, ó. Então veja que o IDEB dos anos iniciais do Brasil, do estado de São Paulo, está melhor que o do país, né, do Brasil. 6,5 é a nota aqui dos anos iniciais. E dos anos finais, 5,2 é a nota aí. Então as duas notas que têm uma relação de 0 a 10. Número de matrículas aí do ensino fundamental, um pouco mais de 5 milhões e 414 mil. Matrículas no ensino médio aí, um pouco mais de 1 milhão 533 mil, né? Números de docentes que trabalham aí nesses estabelecimentos
né, aqui de ensino. E aqui do lado direito, da mesma coisa que nós temos lá no do Brasil, nós temos também, né, aqui do estado de São Paulo, dos outros estados e dos municípios. Então tá aqui ó, o IDEB, ó. O IDEB interessante aqui, ó. IDEB, anos iniciais, né, ensino fundamental rede pública 2019. Tá aqui 6,5. Do ranking dos estados, o estado de São Paulo está em primeiro dos anos iniciais do Brasil. Tá? Aqui nos anos finais do ensino fundamental de 2019, 5,2 é a média, né, de 0 a 10. E a gente também pode ver aqui que está em primeiro entre aí os 27 no ranking aqui do país. Né? Na matrículas do ensino fundamental, né, e médio, né, desculpa, no Fundamental 2020, nós temos aqui mais de 5 milhões e 14 mil matrículas, né, um pouco mais do que esse valor. É a primeira, né, em relação aí os estados no Brasil, e também do ensino médio, que está em ranking em primeiro aí, também mostrando aí mais de 1.533.000 matrículas, sendo a primeira aí no ranking. E se quiser acessar o ranking, a gente pode até acessar o ranking. Ó, eu posso acessar o ranking aqui, né, dessa relação aqui, ó, acessar página de ranking. Tá vendo? Então ele vai acessar aí uma página de ranking aí, mostrando aí, né, todas essas relações que a gente viu aqui, ó. Posso ver aqui do ensino fundamental, do primeiro ano, por exemplo, né, mostrando aí, né, o ensino infantil, né? Então tudo isso aqui, ó, o professor pode trabalhar. O segundo ano aí tem os dados municipal, estadual, tem das escolas privadas também, né? É só vocês acessarem aqui na seta. Tem vários dados aqui mostrando o ranking. Então, olha, são vários dados aí que podem ser apresentados aí. E tem as fotos também para quem tiver interesse aí em ver fotos aí de todos os estados aqui. Temos aí do estado de São Paulo várias fotos antigas aqui, ó. Muito interessante, né? Você passar o mouse, ele até conta aí, né, da onde que é, o Parque Dom Pedro. Aí se eu clicar aqui de novo, né, ó, Parque Dom Pedro II, Palácio das Indústrias, na época que era Assembleia Legislativa, em 1953, né? Aí tem os detalhes, tem download aqui, ó. Tem aí o viaduto Santa Efigênia, né? Muito legal para quem foi boy aí, né? Quem foi boy aí no estúdio aí? Tem alguém que foi boy aí? Ninguém foi boy, né? Todo mundo jovem, né? Todo mundo jovem. Eu já fui boy, então andei muito aí na Santa Efigênia. Aí, ó. Usina de São Pedro, né? Uma das primeiras usinas aqui do estado de São Paulo. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, são vários exemplos aí na qual o professor, né, como sugestão, pode usar aí, até para mostrar para os alunos, né, que ele pode se dirigir aí, né, para esse site e fazer uma pesquisa, né, e fazer aí o seu seminário. Então eu dei 2 exemplos aí nas sistematizações, nessas 2 aulas de sistematização, de como vocês podem trabalhar, né, nesses seminários aí, e aí logicamente junto com o seu professor vocês podem estar elaborando. Vamos lá para orientações para o aluno, né? Nós temos aí orientações para o aluno, né, que tem aí a questão da avaliação, que é o final, né, dessa atividade 2, está lá, ó, professor, é importante que você faça registros sobre o desenvolvimento e a participação dos estudantes durante todo o processo. Além disso, os estudantes também podem ser incentivados a realizar anotações pessoais sobre as suas aprendizagens e de possíveis dúvidas. Então é importante isso, né? Fazer aí uma avaliação, né? Ter um critério aí adotado aí pelo professor, né? Conversando aí com os seus alunos, né? E aí podendo fazer, né, esse seminário como uma forma aí também de avaliação, ou escolher também outras avaliações aí durante a atividade 2, tá certo, galerinha? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, né, que é a finalização da atividade 2. Sempre aí avaliem a nossa aula. Tá aí o QR Code, o link para vocês estarem avaliando a aula. E é isso aí. Na próxima aula nós vamos iniciar a atividade 3, né, para dar continuidade às atividades aí deste componente aí do aprofundamento que vocês escolheram, tá certo? Então até a próxima aí, um forte abraço a todos.